Beleza, meu povo? Voltamos então. Agora a gente vai dar continuidade em crimes contra a administração pública. Veja, expliquei direitinho para vocês o crime de concussão, falamos da corrupção passiva e várias outras informações, exemplos, enfim, muita coisa bacana do bloco anterior. Nesse bloco a gente vai continuar falando desses e outros crimes. Dê uma olhada na tela, veja só. O que acontece? Quando a gente fala da corrupção passiva, você imagino que já conseguiu entender que solicitar, receber ou aceitar. Então existem três formas de você praticar a corrupção passiva. Se você solicita, pratica corrupção passiva, se recebe e se aceita. Agora, eu já expliquei a você a diferença do solicitar para o exigir. Imagino que você lembra sobre isso, né? Exigir não dá mais de escolha para a vítima. O solicitar é um negócio mais tranquilo, dá uma certa mais de liberdade para o particular que está sendo vítima do crime naquele momento. Agora, veja bem o que eu vou te falar. Tem dois verbos aqui que pressupõem a presença de uma outra pessoa no contexto criminoso. Ih, professor, entendi nada. Contexto criminoso, palavra mais difícil esse negócio aí. Traduz pra gente pro método botequês. Veja só. Veja o que diz a letra da lei. Receber, aqui ó. Pra você receber alguma coisa, alguém tem que te oferecer aquilo. Concorda comigo, né, cara? Não tem como você receber nada. Você vai, não, eu recebi isso, mas recebeu de quem? Então tem que ter uma terceira pessoa. Então a gente imagina que no verbo receber, nós temos essa figura que eu vou mostrar agora a vocês. Ó. Você tem um funcionário público recebendo e você tem aqui uma pessoa, um particular, que deu essa vantagem a ele. Então nós temos aqui uma pessoa que ofereceu do lado de cá. Esse aqui que eu estou fazendo o quadradinho é o particular e esse outro aqui que eu vou fazer o triângulo é o funcionário público. Então nós temos um recebendo e o outro oferecendo. A pergunta que fica agora é a seguinte, professor, para a pessoa que oferece uma vantagem ao funcionário público, tem crime não? É claro que tem. Tem um crime específico chamado de corrupção ativa. Na corrupção ativa, o funcionário público, aliás, o particular, ele também pratica crime. Quando o funcionário público sozinho solicita uma vantagem, o fato do particular entregar aquela vantagem não tem crime para o particular aqui no Código Penal comum. Dê uma olhada aqui. Esse exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, é um aperto de mão que, a princípio, essa pessoa aqui, que a princípio está estendendo, tá? Aqui a mão com o dinheiro, tá vendo aqui? Essa pessoa aqui vai entregar um dinheiro nesse aperto de mão, conforme você está vendo. Se de alguma forma o funcionário público que vai receber o dinheiro tiver solicitado a imagem, aliás, a imagem é o quê? Tiver solicitado o dinheiro, não tem crime para o particular que está entregando. Porque o Código Penal ele não fala no verbo dar. Tá? Lembre-se disso. Lá no penal militar, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, existe o verbo dar uma vantagem. No Código Penal comum, o particular que de alguma forma foi, de certa forma, de certa maneira, até intimidado, né, pelo funcionário público, o funcionário público falou assim, ó, vamos lá, né, se você me fizer rir, eu posso fazer você rir. Se você me dá aí R$100, eu posso liberar o seu carro agora, mesmo que tá com essa lanterna traseira aqui que é quebrada, queimada, não tá funcionando sua luz de freio, né? Eu posso, né? Por mais R$100 também eu consigo liberar o seu, meio que esse pneu aqui todo careca. Beleza. O que o funcionário público está fazendo? Ele está solicitando. Naquele momento, o funcionário público já cometeu o crime. Cuidado com a questão de prova que fala assim, para que o crime de corrupção passiva aconteça, efetivamente tem que acontecer a entrega do valor ali, por exemplo, da vantagem, do dinheiro. Não precisa isso. Só o fato do funcionário público solicitar, o crime de corrupção passiva nessa parte de solicitar é um delito formal. Só o fato do funcionário público solicitar, o crime já aconteceu, já era. O indivíduo, o funcionário público, já está sujeito a uma pena de 2 a 12 anos, acabou. Mas ainda recebeu o dinheiro. Isso aí é mero exaurimento do crime, que inclusive tem uma outra situação mais abaixo no 317, parágrafo 2º, que geralmente de pena só. Beleza? Tudo bem, professor. Agora, quando o particular ele oferece, a iniciativa não partiu do funcionário público, foi o particular que ofereceu a vantagem. Aí nós temos um crime para o particular chamado de corrupção ativa, no artigo 333, que é o oferecer. Lá, o particular, ele oferece ou promete. Particular, por exemplo, numa fiscalização da vigilância sanitária, um dono de uma mercearia ou de um mercadinho ali no bairro, ou até mercado grande. O particular, o dono do mercado, ele viu que o mercado dele ia ser fechado porque estava com um monte de mercadoria vencida e tudo mais. Ele já sabia disso. Aí o fiscal da vigilância sanitária falou assim, irmão, aqui tem isso aqui de errado, viu? Isso aqui, inclusive, vai fechar seu mercado. Aí o cara vai falar assim, ó, rapaz, não fecha não. Se você não fechar, eu vou te dar R$1.000. O que ele tá fazendo? Ele tá oferecendo. Pega R$1.000 aqui pra você não fechar meu mercado hoje e me dá mais um tempo, mais um prazo pra eu conseguir organizar. O particular, por oferecer aquela vantagem, pratica crime. Qual que é o crime? Corrupção ativa, tá? Ah, beleza, professor. Então o particular ofereceu, corrupção ativa. E o funcionário público? Ah, tudo bem, então, vou receber. Recebeu os R$1.000, corrupção passiva. Então tem crime de corrupção ativa para o particular e crime de corrupção passiva para o funcionário público. O funcionário público é porque ele recebeu.
Agora tem uma outra situação que é o aceitar. No aceitar, pressupõe uma promessa. Uma promessa de quem? Uma promessa do particular. Aí, mais uma vez, a gente desenha os dois cenários. Aqui dentro do triângulo, nós temos o funcionário público e aqui, dentro de um quadrado, nós temos o particular. O particular, fiscalização da vigilância sanitária. Ofereceu? Não, ofereceu em cima. Aqui embaixo é o prometeu. É o segundo verbo. O particular sabia que o mercado dele ia ser fechado em razão da fiscalização da vigilância sanitária. Aí ele foi prometer uma vantagem. Falou assim, ô, seu fiscal, a situação é a seguinte. Agora que eu não tenho dinheiro não, porque meu dinheiro do caixa acabou tudo, depois de ter ontem. Mas, se o senhor não fechar meu mercado, semana que vem eu vou te dar R$1.000. O que ele está fazendo? Ele está prometendo uma vantagem devida para que o funcionário público não pratique a sua função de ofício. Aí o funcionário público deu uma olhadinha e falou assim, malandro, né? Isso é vergonha também, esse funcionário público. Ele fala assim, ah tá, beleza, eu aceito essa proposta. O que ele está fazendo? Ele está aceitando a promessa da vantagem. Nesse caso, tem crime para os dois. Para o particular, dono do mercado que prometeu a vantagem, crime de corrupção ativa. Para o funcionário público, crime de corrupção passiva em razão do verbo aceitar. Então perceba que às vezes, muita gente ensina errado esse negócio, né? Não estou aqui criticando ninguém, mas tome cuidado com isso. Às vezes a pessoa fala assim, o crime de corrupção passiva é quando a pessoa recebe o dinheiro. Não, tem 3 formas. Às vezes nem precisa receber, é só dele solicitar, já tem crime para ele. Às vezes ele nem recebeu, nem solicitou, mas ele aceitou a promessa de recebimento no futuro. Nesse caso também tem crime. Beleza? Tudo certo até aqui? Professor, sucesso demais da conta. Agora eu vou fazer um negócio muito importante com vocês. Eu vou te mostrar aqui uma breve comparação que você deve fazer na hora da letra da lei. Dê uma olhada aqui. Ó. Eu separei aqui para você o 316, 317 e 333. Porque são crimes distintos, mas que estão, de certa forma, meio que interligados. O 316 nem tanto, mas as questões de prova tentam confundir você. Veja bem, artigo 316 é a concussão. Qual é o charme da concussão? O verbo exigir. 317 é crime de corrupção passiva. Qual é o charme na corrupção passiva para não errar na hora da prova? Os 3 verbos, solicitar, receber ou aceitar. E aqui no 333, eu até destaquei na cor vermelha para você, é um crime praticado pelo particular contra a administração pública. E o charme aqui, professor, é o verbo oferecer ou prometer. Vamos lá? Vamos grifar agora numa outra cor para chamar sua atenção para você não errar na hora da prova. Se falou que o funcionário público exigiu uma vantagem devida, o crime é concussão. Se falou que o funcionário público ele solicitou, ou que ele recebeu, ou que ele aceitou uma promessa de recebimento de uma vantagem devida, o crime é corrupção passiva. Agora, e quanto ao particular, professor? O particular é quando ele oferece a um funcionário público a vantagem, ou quando ele promete. Dica de ouro que pode cair na sua prova. Professor, o policial rodoviário federal, por exemplo, ou um policial militar, melhor dizendo, né? Já que a nossa preparação é para a polícia militar. Um policial militar do batalhão rodoviário parou determinado carro numa fiscalização de rotina, num posto policial. O carro estava com o documento atrasado. Antes mesmo do policial começar a lavrar a multa, o proprietário do carro, né, que é um particular, falou assim, policial, seguinte, o senhor não multa meu carro não, que eu vou dar R$1.000 pro senhor na semana que vem. Eu passo aqui R$2.000. O que ele está fazendo? Ele está prometendo uma vantagem. Precisa o policial armar todo aquele circo, todo aquele teatro, de marcar com ele para pegar o dinheiro, para dar o flagrante na hora do dinheiro? Não, não precisa. Só o fato dele ter prometido já configura o crime, irmão. O policial tem fé pública, é funcionário público. É fácil demais da conta, é só olhar pro cara. Não, irmão, não dá certo e o senhor tá preso por corrupção passiva. Aliás, por corrupção ativa, por infringir o artigo 333 do Código Penal. Acabou. Não precisa fazer todo aquele circo, todo aquele teatro para pegar dinheiro, aquela coisa, fingir que vai receber o dinheiro, marcar um horário e tudo mais. Aquilo só vai servir para materializar, mas só a fala do policial já é o suficiente. Entendeu? Arruma as testemunhas ali, leva, flagrante delito, acabou. A mesma forma é quando ele oferece, eu vou te dar R$1.000 que agora você me liberar, está oferecendo o dinheiro, toma 1.000 conto para você me liberar. Não, não pega o seu 1.000 conto, meu caro, e você está preso. Pronto, corrupção ativa do mesmo jeito, no 333. Sacou a ideia? Eu até fiz esse quadrinho aqui, mas eu acredito que nem precisa a gente preencher, porque você já sabe das palavras. Se você estiver montando aí, pode montar aí no seu caderno, o que você vai fazer? Você vai só anotar, ó. Pega o nome exigir e joga aqui dentro, ó, desse jeito, ó. Pega o nome exigir, coloca aqui. Pronto, aqui é no exigir, na corrupção, aliás, na concussão. Aí você vai pegar depois os verbos solicitar, vai pegar o verbo receber e depois vai pegar o verbo aceitar e vai jogar aqui dentro. Na corrupção ativa, ó a sacada de ouro. Você vai colocar o verbo oferecer e vai colocar o verbo também prometer.
Que aí você vai lembrar quais são as duas formas. Agora, ó a dica de ouro, para você não confundir com o Código Penal Militar de 1969. Se fosse uma aula para um concurso de Polícia Penal, Polícia Civil ou Polícia Municipal, que é a GCM, eu não ia fazer essa comparação aqui. Não ia colocar esse símbolo de diferente. Mas você tem que tomar muito cuidado que se na hora da sua prova o examinador lhe questionar, para aí, esse verbo oferecer e prometer no Código Penal Comum, sim, no Código Penal Comum, nos termos do artigo 333. Porque quando você abre o Código Penal Militar, o cenário lá é diferente. Quando a gente observa a previsão do Código Penal Militar, você tem a corrupção ativa lá no artigo 309. O artigo 309 do Código Penal Militar tem 3 verbos: é dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Lá a reclusão é de até 8 anos. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Professor, mas por que o senhor está chamando a minha atenção e eu tomo cuidado com isso aí? É porque você vai fazer um concurso de Polícia Militar. E o Código Penal Militar com certeza vai fazer parte do seu edital, meu brother. Faz parte do seu conteúdo programático. E lá tem crimes contra a administração pública também. Então, lá no mundo militar, veja bem, quando um particular ele dá a vantagem, também tem crime para ele. No Código Penal Comum não tem. No Código Penal Comum só tem crime para o particular em 2 situações, nessa ideia de corrupção. Quando ele oferece ou quando ele promete. No penal militar, se um militar solicita e o particular dá essa vantagem, tem crime para os dois. Então tome muito cuidado para isso. Ah, professor, mas o senhor está falando aí, mas falar até papagaio fala, né? Eu vou espelhar agora na tela para você o Código Penal Militar para que você possa confirmar tudo isso que eu estou te explicando agora, beleza? Vamos lá. Eu vou jogar aqui o Código Penal Militar para que você observe bem. Ó, tranquilo, já está aí na sua tela. Dê uma olhada no artigo 309. Vou ampliar um pouco mais. Pronto, agora a gente vai descer aqui no 309 e eu vou te mostrar o que está escrito lá, para que você possa confirmar de fato o que o professor está falando. Esse verbo dar, ele engana muitas pessoas que vai fazer a prova da Polícia Militar, porque ele acaba confundindo. Aqui tem o peculato, enfim, tem vários outros crimes, né? Aqui a gente tem a concussão no penal militar também, tá vendo? Ó, concussão no penal militar, tá aqui o verbo exigir, tudo certinho. Você tem, por óbvio, né, a corrupção passiva no direito penal militar também, tá vendo? Ó, os verbos solicitar ou receber. Aqui embaixo tem aceitar a promessa, tá vendo? Muito parecido com o penal comum. Agora observe a diferença na corrupção ativa no 309. Olha o verbo a mais, ó. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem devida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Isso aqui pode pegar você de surpresa na hora da prova. Claro que eu, professor Caldeira, não quero que você seja pego de surpresa. É por isso que eu estou fazendo essa comparação. Professor, mas eu assisti outras aulas de direito penal comum e o professor não fez essa comparação. Talvez é porque a aula não era para polícia militar, às vezes era um preparatório de polícia civil, polícia penal. Aí não há necessidade de a gente fazer a comparação. Agora, como a gente do Caveiras Negras trabalhamos com preparatórios específicos para cada carreira, a gente vê a importância de você ir linkando e conjugando as aulas. Porque ao mesmo tempo que você está estudando o penal comum, se você tem um outro crime no penal militar que é idêntico ou tem uma pequena diferença, é importante mencionar, porque quando você chegar lá, você já vai estar familiarizado com esse negócio. Brasil? Sucesso demais da conta. Eu vou ficando por aqui. No nosso próximo bloco, a gente vai falar de um outro tipo de corrupção, que é chamado de corrupção passiva privilegiada. Não, professor, isso aí é difícil pra caramba. É nada. É facinho, facinho. E você vai gostar demais da conta desse outro crime, porque a gente vai fazer uma comparação com outros crimes também dentro do Código Penal. Em um único bloco de aula, você vai conseguir acertar ali uns 2, 3 crimes na hora da prova. Brasil? Vou ficando por aqui, como eu sempre digo. Beijo pra quem for de beijo e abraço pra quem for de abraço.